Salve, salve galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do ZinTCG e hoje a gente vai na mente do player. Eu estava jogando contra um Archmage K9, que é um deck que vem aparecendo bastante nas ranqueadas. Deck que ganhou algum YCS, se não me engano, acho que foi em trio. E a galera tá começando a adotar ele bastante aqui nas ranqueadas do Yu-Gi-Oh! Omega. Bora dar uma olhada nessa partida, ver o que aconteceu. Antes, deixa aquele like, se inscreve no canal, tamo junto. E bora ver o que rolou aqui. Lembrando que eu tô de Brand e Dracoteio, daí que eu tô tentando me adaptar a jogar com ele. Aí vim com dois draws, uma caído, uma Brand Fusion e uma Cartesia, né? Joguei ali, joguei o nosso amigo Lubelium pro campo, jogando nosso Albaz, The Black Albaz, no original, e o Mululu. Pra já puxar alguma carta de Dracoteio pra mão, já que eu não vim com nada, né, de Dracoteio não. Então, feito um, feito dois. Aí tomei uma querida Izuna. Todo mundo sabe que Izuna, Lupus pra Dracotei é um problema, né? CT a Rahu. E vou dar o negate do. Como o Lulu dou o negate na K9 Izuna. Tá? E faço o mirror gate. Show? Rahu. Artarion. Não valia a pena devolver a Izuna pra mão dele. Ela ia voltar com grandes problemas pra mim. Deu o efeito da Paimena. E devolve uma carta pra mão. Paimena pra mão de novo. Tetei a Fallen Virtus. E é isso. Campinho honesto. Gastei uma interação na Izuna, então foi aqui. Venho a calhar. Talvez ele tivesse esperado resolver o efeito do Mulu, era a hora certa dele usar a Izuna, né? Eu tenho a interação do Mirror Jade. O Artarion tá aqui para ser um corpo de fusão. Acabei não pegando a carteira pra mão, né? Por causa que eu devolvi o Albaz pro deck, certo? Tenho a Chama Caldraco, que é uma interação. E Caído Virtuoso, mais uma interação. E o Draw, né? Então, legal. Sabia que ele tinha o K9 e o Draw é legal contra o K9. Vamos lá. Aqui, provavelmente, ele sabe que tem um Draw na mão. Se descarta, tem um Draw. Eu sou normal Summon Noroi. Tomou um Fallen Virtus. Trouxe aqui pra ele não olhar minha mão e não fazer mais coisas. Por isso que eu destruí ele. Ele acabou fazendo o 66B. Quando eu trouxe o 66B, eu fiquei pensando, será que ele tem o Joku na mão? Ele tem o jogo. Levou o efeito do 66B. Trouxe o caso pra cá, 9. Ah, ele fez a Izuna. Não tinha invocado nada à mão. Não tinha ativado nada à mão. E quando a Izuna é invocada, o efeito dela não é rápido, né? Dei o Mirror Jade de efeito rápido. Pra banir. Banir a Izuna. Ele ativou o caso pra K9. E eu dei a chama de Caldraco pra negar e puxar uma carta pra mão. Devolvendo uma, né? Aqui eu joguei o Titanic Clutch pro Grave pra poder fazer a invocação no final do turno, né? Ué, negada. Puxei o Brula. Ativou o campo do. Aqui ele ativou o campo do Archmage. Eu descobri que não era Archmage. Fiz do Gulamel usando a minha efeito Faimena. Aí usei o Urula mais Artarion no campo para ativar o efeito do Urula e ativar o efeito do Gulamel para destruir uma carta em campo. Efeito 1, efeito 2. Acertei a chifre e destruí as cartas dele. Ele setou a mágica que eu não tenho como fazer rank up nesse momento. Setou outra ali de fazer. Cartésia para a mão. Que agora eu tenho uma carta que fale Albaz, né? Enfim, foi invocado monstros. Efeito do Albion. O Albion foi pro Grave, foi feito aqui. E efeito de Tancled, e eu joguei a Camp pro campo pra jogar um Albaz pro Grave. Tá? Draw Phase, chega o Albaz branco. Efeito do Urula. Faimena na mão. Ataque. Normal Summon Albaz. Tomei um Impermanence. Tudo bem. Eu sei que tinha efeito na mão, tinha efeito da
da nossa amiga Ana na mão, efeito na mão, efeito na mão. Tinha 3 efeitos na mão, no efeito da Faimena, Cartésia e Albaz. Não usei porque ele tá jogando K9. Daqui a pouco ele tem uma Izuna na mão, pá, Izuna. E aí eu me ralo, tá? Fala em Virtus pra tirar o Albaz de campo. Eclésia, efeito da Ken. E aí ele desistiu. Aqui as interações, ao meu ver, eu fui muito correto nas interações. Tá? Ele vem com uma mão ok, talvez faltou alguma carta melhor de Archmage para ele começar a jogar. Mas ele vem com basicamente todos os K9 e tomou um draw, né? Também no meio do caminho, que prejudica muito. A nossa amiga Reaper, eu acho que ele perdeu muito e não conseguiu usar ela. E ao meu ver, ele errou com a Izuna ali entrando na hora que o Mululu tinha que resolver ainda. Né? O Mululu já tá tendo deck de novo, tá? Bora ver a segunda dessa match então. Partiu! Segunda partidinha na match. Meu adversário aí que começa agora. Bora ver. Faimena, Draw, Impermanence, Albaz e Caído, mano. Mãozinha legal. Lembrando que ele começa agora. Uma Fallen Virtus na mão também. Eu tenho 3 trap basicamente que eu posso optar. E jogadas. Aí fez um, ele tinha colocado pra K9. Puxou 66B. Tomou um draw. E ativou a Izuna na mão. Coisa que eu não tô entendendo que meu amigo tá jogando aqui. Que vocês vão ver. Tipo, na primeira invocou 66B e tal, beleza. Aqui, evocar pro campo, ok. Mas, por que ele não puxa o Joku pra mão? Se ele já tá com o Joku na mão, é forte pra caramba, né? Izuna no campo, efeito Izuna, dou Impermanence na Izuna pra ela não resolver. Invoca o 66B, faz a nossa querida Reaper. A Reaper mais pro negate, porque ele não pode buscar. Ele joga pro campo a Finmel e faz fusão do não finito de Archmage. Deve ser invocado por invocação fusão ou por invocação especial do seu deck adicional. Ao se descartar uma carta de magia e oferecer como tributo um monstro Archmage de nível 7 ou mais a sua mão ou campo. Que nível que é a nossa amiga? Nível alto, beleza. Que de carta para invocar invocação especial, você pode baixar uma mágica armadilha do seu deck uma vez por turno no oponente efeito rápido. Você pode pode invocar por invocação fusão um monstro do deck adicional usando um monstro que você controla. Beleza. Ele tá escolhendo. Vamos lá. Ele vai lá escolhendo a carta. Vou tomar armadilha. Vamos ver o que essa armadilha faz. Então, invoca por invocação especial um monstro Archmage ou médios puro do seu deck. Além disso, o resto desse turno, a ativação dos seus cards e efeitos que incluam um efeito que invoca um monstro de fusão por invocação fusão não pode ser negada. Além disso, seu oponente não pode ativar cards ou efeito quando um monstro for invocado por invocação fusão dessa forma. Nossa, falei sem respirar. Quando você banir este card do seu cemitério e depois escolhe um monstro Archmage que você controla, devolva esse monstro para sua mão deck adicional. Isso quando você destrua um card em campo do oponente. Você só pode usar um efeito por turno, etc. Fortezinha essa trap, que ele puxou a trap. Passou. Aqui, o draw doeu pra caramba nele. Ele abriu de K9, tomou um draw. Ai, ai, ai. E a Impermanence lá atrás na Izuna também doeu um pouquinho no amigo. Izuna não resolveu nos 2 jogos. Fallen Virtus para descartar Stanclad pro Grave, para destruir a Reaper, para ela não ficar proibida de vários efeitos da mão, enfim. E aqui, né, foi na Draw Phase. Tem que ser na Main Phase, o efeito da Archmage. Uma vez por turno no turno do oponente. Talvez ele podia ativar, mas talvez este efeito aqui que ele tinha de fazer fusão, ele não tinha nada que usasse a Reaper, por exemplo. Que é um problema, né? Se for o caso. Albaz. Ativou efeito, descartou Faimena, Maior Jade. Ataquei. 3.000 pontos. Passei tudo. Basicamente limpei o campo dele com 2 cartas. Ataquei, sabia que tinha uma trap lá pra baixo. A carta na mão. End phase e vou ativar meus efeitos. Fez o Titã. Tomei uma Ashe, ou seja, ele ficou sem carta na mão no próximo turno. Ok. Show.
efeito da trap dele, médios. E aqui eu tinha uma decisão, cara, do efeito do Mirror Jade ou não? Aí eu, vou dar o efeito Mirror Jade, já dá. Efeito Mirror Jade, bani, ele trouxe o Patrono e eu joguei o Ride Brand. Aqui eu joguei muito errado também, não é só de acertos que a vida é feita, né? No caso, eu resolvi tipo, o efeito Ride Brand, não tinha como fazer fusão com esse Patrono aqui. Certo era esperar ele fazer uma fusão. Aliás, o certo era ter ele fazer uma fusão, uma coisa, e eu fazer o nosso amigo aqui usando o meu e o dele. Tá. Eu li, no caso eu pensei, caramba, dois monstros com os mesmos atributos, mas tipos diferentes. Não dava. Eu, vou ver, alguma coisa vai dar, hein? Não deu. Aí vou o Bass. Dane-se. Invocação. Ativar a mágica. Pra puxar o campo, puxou o campo. E ele desistiu. Eu não tinha mais jogada, né? Eu vim pra mim, aí provavelmente ele não tinha mais o que fazer ali no campo que ele montou. Não entendi a invocação desse patrono. Aparentemente ele tinha que fazer alguma coisa e não fez. Mas aí não é provável, né? E aí pra mim, eu jogar Ecclesia, fazer algumas coisas. E podia fazer até o 5 aqui, se eu quisesse. E ganhava o jogo. Tá? Teve erro dos dois lados. Acho que ele errou muito na primeira batida com aquela Izuna ali naquela hora. Ele viu um yes ou não na tela, ele deu-lhe um yes e azar. E aqui também poderia ter me custado essa partida. Esse Albaz inútil que eu invoquei em campo. Eu deveria ter esperado pra ver se ele ia fazer alguma coisa. Se não, tipo perfeito, deixava ali, tinha uma interação garantida, né? É isso aí, gurizada. Tamo junto. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Esse foi mais um Na Mente Player. Valeu, falou e tchau, tchau.